carreiras jurídicas. Hoje vamos receber o professor Wallace Magri, advogado empreendedor, professor universitário que já esteve aqui no nosso canal comentando um pouquinho sobre advocacia para startups. Seja bem-vindo, Wallace. Opa, obrigado, Cris. Mais uma vez eu aqui pelo YouTube, né, que a professora Cris ela abriu. Então, isso é realmente uma empresa, algo que precisa ser desenvolvido. E é um prazer estar aqui fazendo um projeto bacana com a Cris e esclarecendo para vocês sobre as possibilidades de uma advocacia mais tradicional e as possibilidades de ser uma advocacia mais progressista. Depende de como você quer fazer. E não tem certo e errado, né? Sempre a gente fala isso quando quer enrolar, mas embora não tenha certo e errado, acho que dá para ponderar algumas coisas assim, né? Tem algo que é razoável e o que não é, ainda que não venha de lei. Então, acho que é por aí, né? Eu falei que advogado de startups, por quê? Porque eu tenho esse desenvolvimento da própria advocacia digital que a gente vai falar, que eu aprendi com startupeiros, né? E assim eu fui me desenvolvendo. É por aí, que eu no direito do aula de filosofia, essas coisas de redação e tudo isso, mas isso só serviu para eu te encontrar, para a gente poder fazer bons trabalhos, né, e seguir sempre adiante. Obrigado mais uma vez. Imagina, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Bom, eu me lembro que na minha época, né, quando eu me graduei, a principal preocupação de quem estava ali finalizando o curso era, bom, se eu não vou prestar concurso, eu vou abrir o meu escritório de advocacia, né? E eu vejo que ainda é uma preocupação de muitos dos meus alunos hoje ao finalizar ali o último ano do curso. Então, a primeira coisa que se pensa é, eu preciso de um espaço físico para abrir o meu escritório, né? Preciso ter ali uma estrutura para começar a trabalhar e começar a captar os meus clientes. De outro lado, é claro que desde a época que eu me formei, né? Eu me formei em 2006, já faz aí um tempo, né? Até hoje, esse mercado mudou bastante, né? A gente teve um impacto também das inovações tecnológicas, né? Vem sentindo esse impacto, o mercado muda até mais rapidamente também em virtude disso. E hoje se fala bastante em advocacia virtual, né? Ou advocacia 4.0. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses modelos, né, de início na advocacia. Tá bom, é legal ter esse tipo de papo com os alunos, né, com quem está aí assistindo a gente, porque a coisa engraçada, dei muita aula. Hoje em dia, talvez daria de novo, a gente tem aquele projeto lá que eu dou a aula de ética, né, daquele jeito inovador. Então, o pessoal só aprende ética para passar na OAB e depois esquece, né? Eu não fico chateado com isso, mas eu fico preocupado, na verdade, porque se a pessoa, tá bom, lê para a OAB, você lê qualquer matéria, né? CPP, tem que dar uma olhada, tal. O cara vai esquecer, se ele for criminalista, tá ferrado. Ah, não sei, peraí, cliente, deixa eu abrir aqui, não dá, né? Então, isso é a situação mais típica que acontece. A questão aqui é a seguinte: o Código de Ética e Disciplina é sempre um bom amigo do advogado, porque a gente tem o Estatuto da Advocacia, né, e da Ordem dos Advogados do Brasil, e aí essa OAB, ela cria para a gente, então, a moderação e os textos, né, que nós podemos desenvolver. Então, com base nisso, eu acho que a gente tem que ter um entendimento, primeiro, que a advocacia digital não é de direito digital, tá? Não é só isso, não é obrigatoriamente isso. Se você quiser fazer, né, essa coisa de advogado de influência, enfim, de redes digitais, tudo bem, mas ainda você tem uma parte tua que é orgânica, né? Por isso que consultório de startups, ele tem que funcionar sempre de uma maneira ágil e flexível. Então, o que eu quero dizer é que, para quem quer emergir, né, no mercado que é o do empreendedorismo jurídico, vai precisar ter mais noções, mas todos vão precisar ter. Porque as formas que a gente tem de advogar, quais são elas? Né? A primeira pode ser através do setor público, né? Primeiro setor. Então, você vai prestar um concurso, eu acho legal, sim, né? Mas só o cuidado que você tem que tomar é que ele vai te tomar bastante tempo, você não vai passar em um monte deles, não pode se frustrar, e é uma coisa bem resiliente, né? Como o pessoal anda dizendo, isso é resiliência danada. E se conseguir entrar, tá ótimo. O que tem advocacia? Tem advogado-geral da União, tem o procurador do Estado, você tem também o que é mais legal, que é a defensoria pública, né? Que é um trabalho engajado, ganha legal, dá para fazer, dá para entrar. Essa é uma forma de advogar, entre algumas outras perto do Estado.
né? Você tem, então, a possibilidade de abrir uma sociedade de advogados e, juntamente com algum tipo de sócio, dependendo do modelo, você desenvolve a atividade com aquela finalidade do que é do escritório, né? Que tem ali um entendimento a respeito de que é a função desse escritório e tem que haver mesmo, né, essa conexão das pessoas, dos advogados, para fazer uma sociedade crescer. O que eu acho disso é que custa muito caro, tá? Custa muito caro para você conseguir fazer isso em termos de sociedade. Eu sempre achei que advogado faz sociedade errado, né? Porque fala em honorários o tempo todo, e a gente não é por honorário sempre, mas aí divide meio a meio, divide não sei o quê, divide não sei o quê, a gente é tudo amigo da faculdade, pior. Não pega nenhum amigo da faculdade, senão vocês vão virar inimigos, né? Então, não confunda as coisas. Primeiro, você não precisa ser amigo de quem você está trabalhando, não pode ter ojeriza, né? E, em segundo lugar, você vai ter que fazer um contrato que a gente não sabe fazer, precisa tomar cuidado, então, para entrar em sociedade. Agora que a lei mudou, né, está podendo ter advogado associado já determinado, o estatuto também sofreu uma alteração que danou tudo que era aula pronta, né, antes de 2021, e colocou algumas outras regras do jeito que ele determina as condutas. E aí, então, eu tenho o advogado, que é aquele que é empreendedor, e aí a gente vem finalmente para essa questão de ser advogado empregado e de trabalhar como empreendedor. O advogado empregado é uma coisa que está em extinção, né? Ainda mais agora à luz do próprio estatuto e a liberdade econômica, todo mundo está sendo terceirizado mesmo, não é? O advogado associado ele tem uma sociedade unipessoal ou ela tem, né, só um escritório. Esse tipo de desenvolvimento com algum escritório de advocacia pode ocorrer, mas fica naquele limbo, né, falando a verdade, entre o que é ser empregado e o que é ser associado. A gente não vê muito contrato de associados dentro de uma sociedade. A primeira vez que isso aconteceu foi meio burlando, né? Tentando dar um outro jeito, assim, para não dar reclamação trabalhista e tudo isso, e parece também que não deu certo. E, finalmente, se você vai para a nossa vida aqui, você vai trabalhar empreendedoramente. O que isso significa? Você vai ter, na verdade, cálculos e reações que você tem a partir de certos modelos de negócio, né? E aí a gente consegue desempenhar uma coisa desenvolvida sobre algumas bases, que eu aprendi muito indo direto ao mercado, para entender melhor o cliente, não ficar falando de direito o tempo todo, né? Então, eu tive essa experiência desde 2001, né? Eu não vou repartir com vocês, compartilhar tudo isso, mas é isso, estou no cenário e já tenho mesmo uma advocacia que eu transformei em digital agora há pouco. Vou perguntar para a Cris também, o que você acha desse negócio de advocacia 4.0? Ai, olha, eu sempre recomendo, principalmente para o aluno que está começando, né? Eu particularmente acho uma bobagem querer investir numa estrutura logo de início, assim. Primeiro porque ele não tem cliente, né? Né, na maioria das, ou tem pouquíssimos clientes, né? E para poder viabilizar ali o pagamento, os custos de uma estrutura. Então, quase todas as audiências, ou a maior parte das audiências hoje são virtuais. O processo é eletrônico. O perfil de cliente também mudou bastante, assim, né? Aquele cliente que gostava de ir até o escritório, tomar um café com o advogado, enfim. As pessoas estão tão atarefadas, tão atribuladas, que a maior parte prefere mesmo fazer uma consulta online, enfim, né? Discutir, resolver as coisas por meio de meios de comunicação, né? Online. Então, eu acho que essa pegada, né, essa perspectiva de atuar pensando numa ausência de estrutura, né, ou pelo menos uma estrutura que não seja uma estrutura física tradicional, né, você vai trabalhar ali computador, celular, eventualmente, se for necessário atender o cliente numa sala de cowork, sei lá, eu acho que acaba sendo muito mais interessante, principalmente para quem está começando, que não tem ali, eventualmente, tanto dinheiro para investir, né, numa estrutura física e da desnecessidade até de uma estrutura como essa, principalmente ali no início da carreira, em que o aluno está começando ali, né, o egresso está começando na advocacia e não tem tanto dinheiro para fazer, para manter essa estrutura e para fazer rodar ali as atividades na advocacia. Eu acho que esse é um aspecto, né? Um outro aspecto é que também não dá para ignorar, dentro dessa perspectiva da advocacia digital, enfim, né? Como você falou, não é só trabalhar com direito digital, ou não necessariamente, se eu trabalho com direito do trabalho, né? Com direito civil, com direito penal,
eu tenho que estar antenado com os impactos das inovações, né, dentro da advocacia, como o uso da inteligência artificial, por exemplo, né, para otimizar determinadas tarefas, algumas plataformas, softwares para facilitar aí o nosso trabalho. Tenho que ter essa perspectiva também, eu acho que essa é uma exigência cada vez maior do mercado, de um diálogo maior do direito com outras áreas de conhecimento, né? Esse diálogo sempre existiu, mas na graduação, pelo menos, a gente vê isso de uma forma muito compartimentada, né? A gente vê ali o conhecimento jurídico de uma forma muito fechada e muito compartimentada. E eu acho que quando a gente vai atuar, eu sempre digo isso para os alunos, primeiro que quem atua, por exemplo, com direito penal, não vai trabalhar só com direito penal, não vai se deparar só com um problema que tem aspecto apenas criminal. Geralmente eu tenho um diálogo com outras áreas dentro do direito, ou até mesmo com outras áreas de conhecimento, como direito e tecnologia, né, direito e biologia, né, para quem trabalha ali com direito ambiental e assim por diante. Então, essa questão também de ter uma visão um pouco mais aberta sobre o direito e sobre o diálogo do direito com outras áreas, eu acho que também é uma característica desse perfil aí de advocacia atual, né? Então é isso aí, é mais empreendedora, por quê? Porque você é um prestador de serviço, né? Então você tem essa cara de um empreendedor, ainda mais quando você monta o teu escritório, né? Você está sozinho, unipessoal, lembrando que a OAB, ela contempla a sociedade unipessoal para a advocacia, sempre lá, né, que se faz o registro juntamente à OAB, e aí você tem uma sociedade aberta. Já falaria um pouco prático também, depois a gente vai voltando, né? A gente está desenvolvendo, então eu sugiro que se faça, né, para se desenvolver nessa área, que se tenha cuidados específicos. O que a gente vai fazer? Por exemplo, para quem está mais próximo desse mundo digital, a gente não pode esquecer também que tem lugares que são mais distantes, que tem aquele tipo de maior conservadorismo, já tem um espelho do pai, da mãe, porque a advocacia que começou a estourar em 1970, em 80, que começou a ter uma manutenção legal a respeito disso, ela é do século passado, mas, sei lá, por avô, bisavô, que eles veem na TV e tal, eles criam, às vezes, um arquétipo, né, de um advogado, que a molecada fica assim, primeiro ano, professor, dou aula de filosofia e tal, né, sou bem espirituoso, fácil de conversar. Professor, eu faço estágio, ou o que eu faço? Será que está na hora? Não está. Será que está? Aí eu falo para eles, o negócio é o seguinte, para tentar fazer estágio no primeiro semestre, é uma coisa assim, se você quer fazer, para entender como funciona a vida toda. Eu falo para a galera, começa no terceiro ano, no segundo ano, porque senão você tem que colocar, como eu falei, eu quero concurso, eu quero trabalhar aqui, quero fazer empreendedor. Não dá certo. Pode esquecer, né? Não comece assim, porque senão você vai ter um burnout, alguma coisa assim, e não vai ser legal, né, esse início de atividade. No entanto, assim, quando você tem uma advocacia empreendedora, tem um rapaz lá que morava em Campinas, gente boa, fui conversando com ele, ali ele tem que colocar o terno e gravata e ter o escritório numa casa, geralmente, que é adaptada, justamente pelo tipo de cliente que ele deve ou precisa atender. Nesse tipo de caso, claro que, por isso que eu falo, na sua vida, como é que cabe o direito, né? Porque a gente trabalha aqui direito full time, no escritório está sempre funcionando o tempo todo, porque é digital, né? Mas se não for assim o primeiro modelo, precisa que é mais do interior, que trabalha mais com previdenciário, cara de previdenciário, às vezes abre uma loja no meio lá do Largo 13, não sei o que lá, e fica aquela um monte de gente entrando para tentar ver o que acontece, tal, e o cara vai pegando um pouco. E ali, com esse tipo de advocacia que é mais na rua, que se pega, é legal, mas aí o que você vai fazer para ser um pouco digital? Gente, não tenha, né, aquelas pastas para ser colocadas dentro da gaveta, né, que é qual é o nome disso aí? Pasta suspensa, né, que fica assim dentro dos processos e tal, com o nome do cara. Evita, por quê? Porque não precisa, né, a justiça ela está toda digitalizada. Você arruma ou um tempo necessário ou educa o teu cliente a mandar os documentos de maneira digitalizada já. Senão você me dá um baita do trabalho, você acha que eu vou ter aí, ele vem até aqui, pega aqui os documentos, não precisa, PDF, né? E assim a gente vai fazendo. Isso ajuda muito a comunicação e assim a gente tem essa potencialidade de, pega um software, eu não gosto de software que você baixa, mas tem vários deles, né, de software que são baixados online, eu não lembro que eu não uso nenhum deles, mas tem. Mas nesse caso você vai pegar o quê? Um PDF, vai transformar assim e organizar a tua vida. Mas eu gosto do papel, do cheiro do papel, vai ler livro, né? Para trabalhar não vai dar certo esse negócio. E aí você digitaliza tudo, já é um pé na advocacia digital. Não tem um pulo, né? Assim, na verdade é simples,
E o pessoal fica um pouco mesmerizado com uma coisa que não é tão difícil. Ah, então vou comprar um software de controle de clientes que entram, de clientes que saem, tem ali caixa também, tem medidores, pizza, tal, do jeito que o cara quer, e você abre isso aí. Olha, o software desse, eu demoraria uma vida toda para entender o próprio software, né? Porque ele não vem parametrizado. E aí você, advogada, fica numa pilha, pô, comprei no Instagram, nossa, muito legal, né? Vai ser o máximo. Esse software não é bom, na verdade, porque hoje em dia é mais legal você trabalhar com um sistema as a service, né? Então, se você coloca em um SaaS, né, você consegue fazer o service, né, dessa maneira, e aí você consegue ter um serviço em SaaS que é o tempo todo você guardando tudo na nuvem, o que você pegou daqueles documentos você colocou na nuvem, agora o que era para ser aquela pasta suspensa virou repositório, né, de documentos digitais, e o Google ele vai dando esse espaço. Só acho o seguinte, né, para quem já está fazendo, fica caro, viu? Porque o Google fica fazendo essas coisas para gente, e aí eu coloquei, né, para tudo no Google, barato e tal, eu vou fazer assim, porque eu já tive um escritório muito, sim, demais e tal, nem falar muito sobre isso, porque o que adianta de 2018 para frente, antes era bem conservador, né? Então, assim, você vai fazer esse tipo de trabalho e você, então, encontra, assim, as possibilidades e aquilo que você pode fazer, né? Então, você tem no software, tenta fazer digital, tenta deixar dessa maneira, SaaS, pega isso aí, outro dia a gente volta nisso, tá? Que é que funciona dessa maneira. E as Lawtechs, Fintechs, quer falar mais especificamente sobre isso? Dá uma letra para gente sobre isso. Eu quero porque é engraçado, né? A gente acaba terminando, se graduando, sem ter muita noção de gestão mesmo do negócio, né? E esses aspectos são relacionados à gestão do escritório de advocacia e que perpassa ali, mais uma vez, por conhecer outras áreas de conhecimento, né, ter acesso a outras áreas de conhecimento, ou pelo menos saber lidar com outras áreas, como contabilidade, né, gestão, e assim por diante. E os softwares, eles entram um pouco nessa linha de facilitar, otimizar o tempo, né, assim como a inteligência artificial, essas plataformas, softwares jurídicos que acabam surgindo, vem nessa linha de auxiliar na organização, na gestão do negócio e de otimizar ali o tempo nessa organização, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, e sem contar que, além dessas questões que você colocou, quando a gente trabalha com dados digitais, aliás, quaisquer dados, né? A gente também tem aquela preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados, então o advogado também tem que saber que isso se aplica à atividade da advocacia, enfim, o que ele tem que seguir de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e assim por diante. Mas essa questão das plataformas eu acho que é interessante sob esse ponto de vista da otimização do tempo e da gestão do negócio. Verdade, e acaba passando, né, por algum deles para poder desenvolver. A pessoa, eu acho que ainda tem muito. Bom, antigamente, ainda talvez para alguns, o que a gente falou, é o escritório daquele tempo, né, 80 anos ou 90 total. Quero fazer? Vai lá, faz, não tem problema nenhum. Aqui a gente está tentando falar sobre uma coisa um pouco mais adiante, porque eu estou pensando em quem está vendo isso aqui. Ah, eu já estou com a vida pronta. Não, mas eu estou, né, mais chegando aos 50, então eu sei uma coisa ou duas que eu não preciso falar para vocês entenderem que é esse tipo de medida que a gente desenvolve, nem vende, né? A gente está falando para você, pega um software as a service e trabalha, né? E aí você pega como base de dados, por exemplo, você vai no Jus Brasil, né? O Jus Brasil, para quem é mais advogado mais novo, ou seja o que for, né, se requalificando, eu uso muito isso, e aí depois o Fantasma fala para a gente aqui, eu compro uma chave legal do Jus Brasil, pesquisa jurisprudencial, nossa, eles dão um inteiro teor, começa a ir lá, você acha o processo principal, aí eu gosto dessa advocacia que a gente chama que é a doutrina dos tribunais, né, então eu fico ali seguindo o que veio lá de cima do STJ e foi descendo, e a gente consegue ver os votos e tudo isso. Gente, isso aí é ouro, né, para 10 a 15 anos, todo mundo adoraria fazer isso. E o que a gente tem agora na mão é ouro, né? Então, essas informações, até fica a dica, muita coisa que você pega no modelo, todo torto, né, coitado, todo frankensteinizado já, aí você dá mais um Frankenstein nele, aí você olha e fala, pô, esse contrato tá uma porcaria, né? Então, toma cuidado, tá bem? Para não ficar, né, assim, muito suscetível a você ser trocado por uma inteligência artificial. E aí você vai trabalhar para ela, porque, desculpa, senão como é que vai ficar, né? Como é que a gente vai fazer? Então, ó, o Jus Brasil, super legal. Quanto que custa? Depois ele coloca aqui, eu pago essas coisas, mas custa pouco, 50 pau.
E lá, inclusive, eles, não sei se pivotou, né? Pivotar quer dizer sair, porque a Jus Brasil é a maior low-tech que tem, né, aqui no Brasil, não sei se na América Latina. Isso é uma startup que deu certo, né? Aí vira uma empresa desse tamanho e que começou de um jeito, talvez, um conversando com um do lado do outro, porque é assim que a criação e o foco, né, no seu trabalho, eles são desenvolvidos. Vamos lá, qual que é o manual básico do advogado que vai tentar suprir custos, mas manter qualidade? Então, você tira custo, mas mantém qualidade. Né? Você coloca esse tipo de chave, inclusive, até chegar no que a gente chama de break-even. Aí você viu, estou gastando muito, estou ganhando legal. Estou gastando muito, legal, legal, legal. Até a hora que você fecha, e foi o que você falou, esse tipo de medição de desempenho, putz, o advogado empreendedor ele não tem. Porque quando ele é empregado, o cara fica lá dando chibata nele, falando o que tem que fazer, assoberbado, blá, 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 e aí ele vai e faz, né? Lá no cartório também, toda hora o defensor público tem que mostrar serviço, procurador também, né? Mas os caras estão ali, né? Além de tudo, você está no setor público, não é? E o empreendedor? O empreendedor é difícil. Por exemplo, ó, eu estou aqui, esse negócio azul é por causa do conhecimento, né? A cor azul, um pouco nada, é do conhecimento. Então, eu abro aqui, trabalho na minha casa, mas eu não posso perder a noção de que eu tenho um trabalho focado por aqui, né? E às vezes essa organização que não é muito legal. Só te passar também que a gente tem bastante assim, a gente vai conversando ao longo dos capítulos e tudo isso, mas você tem a necessidade de fazer o seguinte: o que ela falou, o que a Cris falou, sobre você ter uma contabilidade enxuta, certo? Que fique com o mínimo de custo possível, para que você aumente a sua margem de, não é lucrativo, né? Mas margem de vencimentos e tudo, para poder fazer aí a vida no seu escritório de advocacia. Né? Então, a gente tem essa questão a considerar. E aí, continuando nessa linha, vocês estão me perdendo um pouco, você faz assim, finalmente, né? Então você pega a Jus Brasil, você paga o AB, você tem que ter uma PJ, mas tem lugares, como a Cris falou, que são coworkings, nos quais melhor, né, você registra isso num coworking, você não precisa ter o registro do seu escritório na tua casa, por uma série de motivos, né? E ali você tem uma conta no coworking, acho que aí não precisa até ver se é o caso já de ir, porque deve dar uns 400 pau mais ou menos por mês. Eu até acho que nem tanto, como a Cris falou, começa fazendo, você vai também melhorando o seu repertório e tudo isso, e aos poucos, né, você vai desenvolver dessa maneira, e uma vez para insistir, a advocacia digital é aquela que não tem, então, todo esse apego a bens e, né, insumos de trabalho, você tira a moça do café, a moça da limpeza, você tira o ajudante que tem lá, você deixa, né, o escritório com menos gasto de luz, tudo isso vai impactando no quanto, que eu voltando a dizer o que eu estava falando, que isso é o que torna melhor a nossa presença na advocacia e mais salary, né? Porque se a gente não for salary, principalmente com lei, a lei ela está mudando toda hora, não está conseguindo dar conta, então a gente tem que ver aqui no mundo digital o que se resolve por aqui mesmo. Então você precisa também pensar dessa maneira de acordo com o que você tem de custo. Se você assim, se você for trabalhar com isso aqui, dessa maneira, você vai ter 1/5, no máximo, de aproximação de um escritório que eu falei, para você poder entrar nisso, né? Então, assim, com R$1.500, R$2.000, você consegue fazer uma entrada, ver quais são os custos do seu escritório, os fixos, vai comprar lá, né? O Google, todo esse tipo de serviço que eles têm, você compra, né? Não faz um que é mais ou menos. Você vai ter que ir lá e comprar, porque você é o exemplo dos seus clientes. E a questão de margem, tudo isso, a gente pode dar a palavra para a Cris e a gente desenvolve. Eu queria perguntar também um pouco a respeito do marketing digital, né? Porque já que a gente está migrando ou atuando essencialmente de forma virtual, como é que você vê essa questão do marketing digital? Quanto isso é interessante ou não? Em que medida contribui ou não para a captação de clientes? Claro que dentro dos aspectos éticos da advocacia. E também a questão das parcerias, né? Eu acho que também, ao invés de fazer sociedade, né, de eventualmente pensar em parcerias pontuais, talvez seja até mais interessante para quem está começando aí na carreira, né? Peraí, deixa eu colocar aqui o digital, para mim está acabando a minha energia. A presença digital, ela se torna quase uma obrigação,
de você ter algum tipo de contato digital, não é? Porque a partir daí você vai conseguir colocar uma plataforma, era isso, né? Para pegar os seus serviços e toda essa questão de uma maneira diferente. A OAB ela apanha para caramba para conseguir chegar, né, no que é a advocacia publicitária e tal. Aí acontece um negócio, apaga incêndio, fala que não pode fazer conquistar cliente pelo Google, com matérias que já são, né, pagas para isso. Então, assim, ela sofre também muito com essa alteração. E às vezes ela segura um pouco a grandeza desse tipo de alcance. Você quer saber, não é nem por causa de você, é por causa dos grandes escritórios de advocacia, porque a OAB fala assim, a OAB está de olho em tudo também, não adianta só falar isso, aquilo, é uma verdade. Ela fala assim, ele pensa, se eu liberar, né, publicidade para o escritório que tem 1 milhão de demanda, ele vai mandar no mercado. Os pequenos, né, os que estão começando agora, eles não vão sobreviver, a não ser que sejam incluídos dentro de uma Big Tech, por exemplo. A gente não pode achar que não. Eu já achava que não em 94. Em 2001, a publicidade teve lá um provimento, que era para falar de advocacia de startup, né? Que era advocacia, na verdade, consolidando, né? Marco legal, marco civil e tal. E aí você tinha essa possibilidade. E as coisas vão caminhando dessa maneira. Vou mudar aqui também. Dessa maneira que você muda um pouco a qualificação daquilo que você faz. Se eu entrei de novo, né, no papo, a gente faz essa qualificação e você tem uma presença digital. Esse é o legal, né, ter a presença digital. Como eu falei, a UAB até 2001, ela tinha ali tudo direitinho. Desde 2015 até agora, houve uma série de orientações que são renovadas. No Código de Ética e Disciplina, a Lei 8.904 de 96, ela vai também ter, né, o seu impacto, e hoje em dia ela também tem que abrir mais o leque de todas as coisas, para que a gente possa conhecer o que a gente faz, né? Então, fala um pouco você, porque hoje vai ter que ser piloto, velho. Vamos lá. Não, eu acho que tem que ter mesmo alguns limites, assim, mesmo pensando individualmente, né? Porque 7 minutos. senão vira ali uma forma muito. As pessoas já vendem a advocacia, né? No geral, a advocacia já é muito Ficou meio molenga. muito desvalorizado e também muito. As pessoas já cobram abaixo do valor da tabela da UAB, enfim, o mercado ali é muito acirrado e muito difícil, principalmente para quem está começando, está tentando ali ingressar nesse mercado de trabalho e conseguir, né, angariar os primeiros clientes e assim por diante. Então, se a gente abre efetivamente essa possibilidade do marketing digital de forma muito excessiva, isso vira um problema ainda maior, principalmente pensando nesses que estão começando ali na advocacia, que muitas vezes não sabem muito como lidar, né? Não sabem ali como lidar com essa questão da presença digital. Então, isso é a questão de como você se apresenta para o público, né? O público digital, de acordo com aquilo que você precisa desenvolver, de mostrar aquilo que se conhece ou não. É legal esse modelo? Mas toma cuidado. Primeiro porque você vai gastar um dinheiro, você precisa saber o quanto que você vai gastar para impulsionar toda essa coisa. Gozado, antes era um escritório bonitão, agora você tem que ter, né, um Instagram, geralmente, super não sei o quê, que tem gozado, já tem um termo, uma tendência de ser conservador também, né? Porque você fala assim de presença digital, tem um negócio que deve ter um pack que você compra, que está tudo pronto ali. Direito empresarial, o que eu preciso saber? Direito de família, o que eu preciso saber? Aí fica aquelas coisas da pessoa ficar colocando volume, coloca assim, coloca o que é, alguma coisa, se você sabe, como que você recebe tal coisa e tal, e fica lá com todo respeito, né? Uma cara de autoridade, mas você sabe que se chacoalhar, não vai sair muita coisa. Então, toma cuidado com as coisas, vai lá. Tem essa questão de que nem tudo que é veiculado ali realmente tem qualidade, né? Tecnicamente adequado. Eu vejo vídeos com muitas visualizações, mas que não necessariamente são ali conteúdos produzidos de forma correta, com qualidade e assim por diante. Então, acho que esse é também um problema. E eu fico sempre me perguntando, será que o cliente vai me procurar pelo Instagram mesmo? Será que esse tipo de mecanismo é efetivo para efeitos de captação do cliente, né? Porque ele vai passear num lugar um pouco diferente da captação de cliente,
Porque, primeiro, a gente não pode esquecer que os princípios da publicidade na advocacia é a descrição, é a moderação, é algo informativo que você passa pelo cliente, não é uma promoção, a gente não vai fazer dessa maneira. Então, cuidado com o pack, né, com o pacote que você vai pegar, às vezes essas empresas que são digitais, elas não sabem o que é. Aí você compra aquilo e fica preso nessas coisas, e, sabe, assim, primeiro é melhor separar um pouquinho, né, o que você faz da vida, o que você faz digital. Às vezes o pessoal acaba querendo virar um influencer digital. Eu tenho alguma coisa, algum problema com isso? Não tenho, né? Não sei o que vai acontecer, mas eu não sei, no direito a gente tem um saber que é aquilo que vale, né? Então, esse tipo de presença digital um pouco confusa atrapalha muito quem vai ser o seu cliente. Desculpa eu falar, mas dependendo do que você faz para vender o seu produto, fica até uma coisa totalmente fora do que a OAB pretende. Então, o bom senso da ética, né, que é fazer tudo voltado a uma espera de algo que seja positivo para todo mundo, né? Então, eu tenho um caso de uma moça vendendo previdenciário, fez lá um pacote OAB e tudo isso, e até deu certo. Ela começou, era um pouco antes do estouro dessas coisas, ela conseguiu angariar mais de 100 processos. Até hoje ela está lá devolvendo processo ou pedindo desculpa, porque ela só tinha ela. Vamos lá, só tem eu, o Wallace. O Wallace trabalha com empresarial, digital, em termos de empresarial, e aí, né, você tem essa característica de advogado. Eu até falo para cliente, se eu for oferecer um monte de coisa para o cliente ou para mim, não vai dar certo, porque eu não dou conta de fazer. A menina falou, ganhei 200 clientes, né, previdenciários, vou ganhar uma grana e tudo isso. Primeiro que o giro, como de qualquer escritório de previdenciário, pode ser um ano, pode ser até mais, né? E você vai ter que esperar que aquele dinheiro saia depositado e tudo isso, e isso a pessoa não calcula. Volume de clientes, 300. Cuidado, você vai fazer sozinho, sozinha? Toma bastante cuidado. Ah, vou abrir para uma parceria. Parceria é um pouco melhor do que sociedade de advogados, mas cada vez mais, Cris, eu acho que a gente até mudando, né, um posicionamento anterior a esse respeito, a questão da parceria, ela funciona, mas às vezes ela dá um problema, porque é questão de visão, não é? Porque o pessoal tem um mindset de empregado ou dono, e dono ou empregado, e na verdade a gente está tentando implementar aqui uma outra forma de advocacia que faz por job, né, que você vai quebrando em serviços por hora. Eu te falo até sobre esse modelo de negócio oportunamente, para que a gente tenha, então, a noção do que eu tenho de documentos lá da presença digital e quanto que eu posso fazer. Para te passar a palavra, eu mesmo não fiz nenhuma até hoje, né? Graças a Deus, um esforço e também uma visão. Eu sou mais antigo, então é muita indicação que eu tenho. Eu sobrevivi já, né, do sistema que era paleozoico da advocacia e consegui entrar por aqui. Mas você vê, eu não fiz nenhuma publicidade ainda, por quê? Não vale a pena. Eu vou gastar cartucho antes, não vale a pena porque, sabe, também presença digital só por ter não vale a pena. Então, por enquanto que eu falei, não vou entrar. Ah, mas senão você vai perder muito cliente e tal. Cara, não é verdade. Você vai ter sempre cliente, né? Você que tem que se preparar para receber os clientes e ter o que eu diria uma questão quase de maestria de conseguir falar com o cliente do jeito que ele consegue entender para que você consiga o mais difícil, que é reter cliente. Né? Ganhar cliente é uma coisa, reter é outra. E ganhar cliente pode ser ganhar uma ação no Tribunal de Ética e Disciplina, né? Se for longe demais. Exatamente, reter é o mais difícil, angariar cliente sempre vai aparecer, a indicação da indicação, de algum lugar vai surgir. Agora, manter, né, que depende desde o atendimento que você faz ao cliente, né, o esclarecimento das dúvidas, a linguagem que você adota, que é uma linguagem acessível, enfim, transparência no seu trabalho, um trabalho tecnicamente adequado, né, que vai ali a partir da sua preparação, né, da sua formação, aprimoramento e assim por diante. Então, tudo isso vai exigir do profissional, além daquele conhecimento básico que ele teve na graduação. Então, ele tem que continuar ali se aprimorando para que ele consiga, inclusive, melhorar a precificação do trabalho dele, né, com o tempo. Então, um aspecto bem importante. Wallace, considerações finais. Olha, então vamos lá. A gente tem bastante coisa ainda para tratar desse tema. A gente pode desenvolver, cada um deles vira um compartimento que abre, né? Como que eu vou fazer a advocacia empreendedora? Como é que eu vou fazer isso